Eu sou Valéria Braga, eu sou a secretária do Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói. E a pesquisa do Covid no esgoto, ela veio através de um secretário de Meio Ambiente que recebeu um artigo da Holanda com relação a essa pesquisa, que também estava sendo desenvolvida lá. E aí ele ficou entusiasmado com aquilo e foi procurar a Fiocruz. E encontrou pesquisadores muito interessados em fazer e viabilizar isso junto a uma prefeitura. E, no caso, a Prefeitura de Niterói poderia dar esse apoio. E aí chegou até o Escritório de Gestão de Projetos, que naquela época fazia parte da Secretaria de Planejamento. E o então secretário é hoje o prefeito de Niterói, Axel Grael. Para a gente foi, assim, muito importante. Primeiro que o apoio à pesquisa, ele também proporcionou para a prefeitura estar envolvido desde o início, junto com a Fiocruz, que é uma instituição super reconhecida, né? Nessa pesquisa que é inovadora. Nós ficamos também muito contentes porque nós formamos um grupo que se reúne semanalmente, agora quinzenalmente, já estamos em outra fase da pesquisa, sempre muito ativo esse grupo. Então, tudo foi desenvolvido de forma conjunta, né? A própria escolha dos pontos de coleta, a metodologia, tudo foi discutido com esse grupo, e isso foi muito interessante. Para a Fiocruz, eles acharam que foi uma oportunidade única fazer a pesquisa num município que pudesse proporcionar. Primeiro, que Niterói tem a sua rede de esgoto de 97% sendo oferecida à população. Então, isso era muito importante para a pesquisa. Um município que tivesse um sistema de esgoto já constituído. A outra coisa é que a gente poderia oferecer um apoio na logística. E isso a gente teve através da nossa concessionária, que é bem parceira, e proporcionou esse apoio na logística, e também faz parte desse grupo, que é também muito importante, porque eles conhecem todos os pontos e o fluxo das redes para onde eles correm. Então, é um apoio assim, fundamental para a pesquisa também. Para o município, foi fantástico essa possibilidade de participar de uma pesquisa inovadora e a gente acompanhar e talvez chegar a conclusões como nós chegamos, né, de que a concentração de Covid no esgoto poderia ocorrer em comunidades que ainda não estavam com o número de casos apontados formalmente. Isso foi muito interessante. O município tem todo interesse, inclusive, de abrir essa pesquisa, talvez, para outros vírus no futuro, que a gente possa efetuar. Existe esse interesse da Prefeitura de Niterói, eu acho que a gente teve resultados bastante interessantes, tivemos resultados que foram reconhecidos, e muito se deve, a gente acredita, a essa parceria muito próxima da instituição de pesquisa com a Prefeitura Municipal. Bom dia, eu sou Estefânia Soares. Nesse momento eu estou como diretora de atenção à saúde na Fundação Estatal de Saúde de Niterói. Eu tenho integrado o grupo de pesquisa que discute a vigilância ambiental a partir da análise dos esgotos de Niterói desde o início da pesquisa, ali em abril de 2020, a gente tinha muito mais incertezas do que o que nós temos hoje com relação ao que significa essa pandemia, né, no nosso contexto. E desde aquele momento, Niterói tem aí uma tradição pela inovação, um gosto por seguir os caminhos da ciência, e a gente teve a oportunidade, através do ex-secretário de Planejamento, Axel Grael, que é ambientalista, e do ex-secretário Eurico Miranda, de fazer uma articulação com a Fiocruz, no sentido de implementar uma pesquisa inovadora, uma pesquisa que traria técnicas do RT-PCR para analisar a presença de partículas, né, do coronavírus nos esgotos sanitários. Então,
no comecinho da pesquisa, lá nesse momento que eu comentei, em abril de 2020, reuniu-se diferentes representantes de diferentes instituições, como a saúde, e aí eu estava representando, o secretário de saúde tinha me solicitado para representar a equipe da Secretaria de Saúde, a equipe da Secretaria de Planejamento, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, a empresa Águas de Niterói, a Fiocruz, né, com as pesquisadoras Marise e Camille, e aí a gente começou a discutir como seria a pesquisa, em que sentido a pesquisa poderia favorecer naquele momento de caos, instabilidade e insegurança para as tomadas de decisão, de decisões, o que tinha naquele momento era uma oferta. Temos aqui uma possibilidade de testar se essa pesquisa, se esse tipo de análise, que as pesquisadoras vão poder detalhar melhor para vocês, se essa técnica que elas já usam no laboratório, se ela pode ser aplicada nos esgotos, se funciona para esse vírus especificamente. Feito esse primeiro passo, que foi construir os trilhos da pesquisa, né, como ela caminharia nesse primeiro momento, a gente começou a rotina de monitoramento dos resultados. A pesquisa era feita, a coleta das amostras era feita semanalmente, de abril até julho, até o final de julho, foi feito de forma semanal, com as nossas reuniões desse grupo multinível, né, intersetorial, para análise desses resultados também periódica, conseguindo aí fazer comparações entre os territórios, para entender se estava presente ou não o vírus, né, no esgoto daquele certo local, o nível da carga viral de cada uma das amostras, permitindo a gente, inclusive, a criar indicadores de acompanhamento desses resultados. E a gente foi mudando os territórios também, por ver se a gente analisava que ali os resultados vinham no sentido de estabilização do nível de carga viral, da presença naquele território, a gente ia passando para outros territórios. Então, a gente tinha esse limite já, temos que selecionar 12 locais. Como a gente vai, então, escolher 12 locais numa cidade, né, com essa dimensão territorial como a gente tem em Niterói? Então, a gente foi pela lógica de território, que é o que eu falo, sempre tentando alinhar com os conceitos da atenção primária. Agir de uma forma territorial, ter o território como base de ação, como base de análise, como base de ação. Então, que territórios a gente vai selecionar? Nossa primeira premissa é essa: selecionar territórios com elevada densidade populacional, com elevada vulnerabilidade social e que tenha uma unidade do programa médico de família próximo àquele local de coleta. Por quê? No momento, se eu identificar que tem vírus presente no esgoto, mas não tem gente sendo notificada, não tem gente aparecendo doente nos postos, eu vou precisar agir, vou precisar ir para o território, bater na casa das pessoas e entender, trazer elas para os cuidados em saúde, trazer informação, enfim. E assim foi feito. O ponto de partida da pesquisa, então, a gente selecionou 12 pontos distribuídos na cidade, próximos de comunidades, áreas de favelas, priorizando essas 3 características que eu comentei. Bom, eu sou a Camille Manarino, eu sou pesquisadora em saúde pública no Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, na Fiocruz. Sou engenheira sanitarista de formação e essa pesquisa, ela trouxe essa possibilidade, né, de interação entre as diferentes áreas. Esse eu acho que é o principal diferencial da pesquisa. A novidade para a gente era como a gente pode usar essa informação dos esgotos para auxiliar a Secretaria de Saúde. Então, desde o início, o projeto foi desenhado com os técnicos da saúde que falaram para a gente qual era o interesse. Então, em Niterói, eles tinham muito interesse nas comunidades. Como esses vírus iam entrar na comunidade? A gente tinha um pouco mais de um mês dos primeiros casos registrados em Icaraí.
mas não se sabia como eles iam entrar nas áreas mais vulneráveis. Então, por isso, a gente tinha muitos pontos de coleta no início da pesquisa em comunidades, para que a gente pudesse identificar quando esses vírus iam entrar nas comunidades e os agentes de saúde agirem nessas regiões. Aí, de novo, lembrando, a gente não tinha testagem, né, ninguém sabia como testar, teste rápido. Então, isso ajudou a Secretaria de Saúde. Então, todo o projeto foi desenhado junto com os técnicos da saúde. A gente tinha 12 pontos de coleta desde o início. Desses 12 pontos, a gente revezava, nem todas as semanas a gente tinha todos os pontos de coleta, mas a gente tinha coletas semanais. Então, a gente queria cobrir a maior parte da cidade, então a gente alternava alguns pontos, outros eram pontos fixos, mas normalmente a gente tinha um pouco mais da metade dos pontos em comunidade, que foi muito interessante. E a gente pôde perceber realmente a entrada do vírus em algumas comunidades antes de ter qualquer caso notificado no sistema de saúde. Então, a gente tem um município onde mais de 90% do esgoto é coletado e tratado, facilita no planejamento da pesquisa. Porque a gente definiu com a Secretaria de Saúde quais eram as comunidades, quais eram as regiões de interesse da cidade para o monitoramento. Mas a gente precisava definir onde seriam os pontos de coleta. Então, diferentemente de muitos trabalhos que foram feitos fora do Brasil, que focaram nas entradas das estações de tratamento de esgotos, a gente fez um grande número de coletas em postos de visita na rede. Mas para a gente, não adianta abrir qualquer posto de visita e fazer a coleta. A gente precisa saber qual é a bacia contribuinte para aquele posto de visita. E isso, a participação da empresa de saneamento foi fundamental, porque a gente fazia interação com eles. Olha, preciso coletar, preciso de um posto de visita que represente a maior parte do esgoto gerado no Morro do Estado, por exemplo. E aí, como eles têm o desenho da rede e têm a informação, então rapidamente eles me informavam, olha, esse PV aqui é o que representa melhor essa comunidade. Então, a gente pôde otimizar os pontos de coleta para realmente que representasse aquelas bacias que a gente tinha interesse de trabalhar. Isso é fundamental, conhecer a rede coletora. Bom, a gente teve uma primeira fase da pesquisa, que foi de abril, onde a gente começou as coletas de 2020, até agosto de 2020. Nessa fase, a gente fazia coletas diárias, a maior parte dos nossos pontos eram postos de visita na rua, a gente só tinha monitoramento contínuo em 2 estações de tratamento de esgotos, na entrada de 2 estações, que eram Zete, Icaraí e Camboinhas, mas o nosso foco realmente era coletar nos postos de visita para a gente ter o reflexo de comunidades específicas que interessavam a Secretaria de Saúde. A nossa ideia, monitorando as ETs, a gente não tem mais a indicação exata de qual é a comunidade que tá contribuindo, mas a gente sabe quais são os bairros que contribuem para cada ET, a Companhia de Saneamento passou isso para a gente, então a gente consegue cruzar essas informações com os dados de saúde. A Prefeitura passa para a gente também, Secretaria de Saúde, o número de casos por bairro, a gente filtra os bairros que contribuem para cada ET e a gente consegue fazer uma relação. As pessoas podem excretar fragmentos de vírus nos esgotos mesmo antes de abrirem sintomas. Né? Ou os assintomáticos estão excretando e nem sabem que estão infectados. Então, a gente imagina que a pessoa excrete primeiro nos esgotos e depois ela vai abrir um sintoma, vai procurar um posto de saúde. Então, a gente está trabalhando hoje com um grande grupo de estatísticos para tentar fazer essa avaliação. Quanto tempo antes a gente aparece nos esgotos? Porque hoje o que a gente vê é que os gráficos acompanham muito. Quando sobe a concentração nos esgotos, sobe o número de casos. Mas a gente quer tentar ver uma diferença temporal, se a gente consegue predizer com os esgotos o que vai acontecer no sistema de saúde. Então, quando se começou a dizer que haveria presença de SARS nos esgotos, as pessoas imediatamente ficaram preocupadas. Eu vou consumir água que está contaminada com esgoto, então eu posso me infectar pela via fecal-oral. E essa foi uma preocupação sempre da gente nas conversas e nos artigos, dizer que não existe nenhum tipo de evidência que mostre essa transmissão fecal-oral. De companhias de saneamento, de prefeituras, interessadas em fazer a vigilância
nos esgotos, inicialmente para o SARS, mas pensando em outros vírus também. Essa é uma questão interessante, né? Se está olhando para a possibilidade de usar os esgotos para monitorar a circulação viral de outros agentes que causam outras doenças. Então, isso para a gente, eu acho que fortalece a virologia ambiental, essa interação com a saúde, ela é bastante interessante. Meu nome é Marisa Miagustovich, eu sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, mais exatamente do Instituto Oswaldo Cruz, que é um instituto de pesquisa, venho trabalhando em laboratórios de virologia comparada e ambiental, e desde 2004 iniciei as pesquisas na área de virologia ambiental. A parte de virologia ambiental, ela vem crescendo muito, ela quase que triplicou a quantidade de trabalhos científicos nesses últimos 15 anos, muito devido ao decênio da água, onde as pesquisas foram muito focadas para esse tema, sim, e também por conta de avanço na biologia molecular, né? A gente tinha o conhecimento de que esses vírus estavam ali no ambiente, a gente sabe disso, mas a gente não tinha metodologias. Então, na verdade, houve aí um conjunto de avanços na pesquisa que permitiram o avanço na área de virologia ambiental. Porque quando a gente fala de virologia ambiental, a gente fala de recursos hídricos, de saneamento, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, surtos dessas doenças transmitidas por água, basicamente sempre foram esclarecidos por conta da presença de um epidemiologista que conseguia linkar, né, os casos de uma determinada doença, por exemplo, hepatite, casos de hepatite confirmados com todos tomarem uma determinada água, todos mergulharam em determinada piscina, ou seja, esse momento, a partir da década de 80, a gente já começa a fechar esse circuito e simplesmente falar, olha, a gente consegue pegar aquela água suspeita, que o epidemiologista aponta como causador de um surto, e a gente tem metodologia molecular para detectar um vírus, como o vírus de hepatite A, que não cresce em cultura celular, você vai, detecta e consegue identificar esse vírus nos doentes e no ambiente. Quando chega 2019, né, a gente tem aí o anúncio da pandemia, né, de Covid-19, e o primeiro anúncio de que esses vírus são excretados nas fezes, né? Então, esse dá o start para a inserção da virologia ambiental na política de enfrentamento, né? Uma vez que a gente tem esses vírus nas fezes, a gente tem um laboratório de centro de referência que trabalha com fezes. Qual foi a primeira atitude aqui? Bom, se tem vírus nas fezes, tem vírus no esgoto. Então, vamos primeiro checar realmente se tem vírus nas fezes aqui. A gente tem um recebimento, a gente recebe dos laboratórios centrais uma série de casos de diarreia. Aí a questão assim, nossa, será que esses casos que vieram para rotavírus, norovírus, etc., já não seriam casos de SARS-CoV? Primeira pesquisa. Sim, bingo, 27% das amostras que entraram nesse período da pandemia, a partir de março, já eram amostras clínicas que entraram no laboratório com diagnóstico de diarreia e já era diarreia por SARS-CoV. E o Dr. Medema, que é um pesquisador da Holanda, logo publicou um trabalho de vigilância ambiental, por ser um pesquisador super experiente, já tinha entendido que uma vez esse vírus na China, ele ia chegar no mundo inteiro e ele ia fazer um trabalho de vigilância no ambiente, que é uma vigilância bem mais interessante, uma ferramenta interessante no sentido de que você consegue fazer uma vigilância meio que massiva, assim, você não precisa testar individualmente, né? Então, com a publicação desse primeiro trabalho, o mundo inteiro, se ligou. Então, todos os virologistas ambientais começaram a buscar esse vírus no esgoto, né? Para tentar realmente daquela coisa de vigilância. Vai entrar aqui nesse país? Não vai? Como é que está? Onde é que ajuda a virologia ambiental? Em casos subnotificados, infecções assintomáticas, a gente consegue ver muita coisa no esgoto, né? E a epidemiologia baseada em esgoto também não é uma coisa nova, tá? Ela já vem sendo feita na virologia, principalmente para a parte de vigilância de pólio. Então, isso é uma coisa que já existia.
o vírus, o fato de ser um vírus envelopado, um vírus respiratório, essa era a novidade para a parte laboratorial. Então, assim, a gente tinha em Niterói um secretário de meio ambiente antenado com todo esse sistema de vigilância e que conseguiu perceber a importância de se fazer uma vigilância no momento em que a prefeitura não tinha recursos, né, de testes para colocar na população inteira. Então, assim, foi uma sacada importante e foi muito interessante para a gente que trabalha em laboratório, que não tem esse contato com a vida real, muitas vezes, né, com o que está acontecendo, o distanciamento dessa política, e a gente teve um momento em que um político entendeu que essa ferramenta que estava sendo comentada na mídia, né, e realmente essa massificação, né, da informação serviu para isso, procurou uma engenheira sanitarista que, por acaso, trabalhava comigo, que era virologista ambiental. Eu tenho uma pessoa que pode trabalhar com isso no ambiente, detectar e realizar esse projeto de modo a auxiliar mesmo a Vigilância em Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, nos testes. O que a gente vai testar? O que a gente vai fazer? Veio junto, né, nesse convite, uma engenheira sanitária que conseguia me explicar, e a gente ter esse entendimento da cidade, conversar com toda a parte do outro parceiro que foi a empresa, Águas de Niterói entrou. A primeira pergunta nisso, com a vigilância, sentando com a secretária de saúde. Olha, a gente entende que o monitoramento baseado em esgoto, ele vai nos fornecer dados que possam nos auxiliar nos nossos gastos, uma ferramenta, um auxílio, né? Ok, sim, como é que está Niterói? Quantas regiões? Qual é a região mais importante? Por onde começar? O que fazer? Que pontos? O que a gente pode ajudar? E aí veio realmente a secretaria, falou assim, olha só, a gente precisa que vocês pesquisem vírus em regiões mais vulneráveis. A gente pode trabalhar com 12 amostras por semana. O que a gente vai fazer dentro disso? O que o mundo fazia? O que a minha experiência dizia? Vamos trabalhar com estações de tratamento. Quando a gente trabalha com estações de tratamento, você está analisando a fezes de, sei lá, as fezes de 1 milhão de pessoas, ou que seja, que tem ali. Legal, mas a gente precisa de ponto vulnerável. E aí que esse projeto ele foi redesenhado, e eu vou dizer que hoje, depois desse passado 1 ano e meio de pandemia, eu acho que a gente foi um projeto pioneiro nessa sacada de colocar, de trabalhar em pontos de visita, né? Até aprendi isso com a Camille, pontos de visita, né? Com a rede ali, não com estações de tratamento, porque com estações de tratamento já tinham, os países envolvidos são todos tratados, faziam isso. Mas isso não ia responder muito claramente para a gente nessas regiões vulneráveis. Sempre lembrando que a gente não tem experiência com vírus envelopado, vamos ver se essa metodologia vai funcionar para um vírus envelopado. Então, o que é meu controle positivo? Qual o local que tem mais casos de SARS-CoV? Icaraí. Então, Icaraí, não vou abrir mão, porque aí até foi uma graça que eu fiz assim, olha, a gente vai para a primeira coleta. Se funcionar, bingo, a gente continua. Se não, eu vou ter que trabalhar um pouco mais nessa parte metodológica. Quem fez essa coleta nas estações de tratamento foi o pessoal de Águas de Niterói, né, da empresa. O Transnit, que seria uma outra área da prefeitura de Niterói, fazia essas coletas com a gente na rua. Então, eles iam, paravam o trânsito, enfim, permitiram. Então, na verdade, a gente já estava aí com o Transnit, com a Secretaria de Saúde, com a Águas de Niterói, com a Escola Nacional de Saúde Pública e com o Instituto Oswaldo Cruz. Já tínhamos 5 parceiros aí funcionando bem. Na primeira coleta, que foi dia 15 de abril, a gente viu o que a gente queria ver, amostras positivas em Icaraí, uma amostra que também foi o controle, tipo assim, vamos fazer vigilância? Vamos pegar uma amostra de um local que talvez não tenha ainda, o vírus ainda não esteja lá, que foi Camboinhas. A gente já conseguiu uma amostra positiva e a gente, então, teve 42% de amostras, né? Acho que foram 5 de 12. E aí, bom, com esses resultados, eles ficaram assim, super felizes. Falaram assim, gente, então vamos embora, né? A gente consegue, vai dar certo isso daqui. Porque ele é um vírus envelopado, ele tem uma estrutura lipídica. E o que isso faz a diferença? Ele não aguenta o tranco do esgoto. A verdade é essa.
ele está ali, a gente acha, e aí veio o questionamento. Então, para que a gente faz isso? O que serve isso? Para fazer vigilância. A segunda coleta foi muito interessante, porque, seguindo a orientação da secretaria, a gente chegou na reunião, né, tudo muito numérico, né, concentração tal, tal, tal. Aí me vem a secretária e fala assim, que concentração alta é essa em Boa Esperança? Eu falei assim, olha, lugar aqui, segundo, vocês é que escolheram esse ponto, né? E eu que nem conheço Niterói, vocês é que escolheram esse ponto. Eu disse, mas a gente não tem casos notificados aqui. Aí eu falei, então, é o momento de vocês, é para isso que a gente está aqui, né? Aí que a gente veio, aí foi um momento assim, uau, a gente veio aqui para fazer alguma coisa interessante. Porque em tempo real, a gente conseguiu alertar e fazer o trabalho de vigilância. Falei assim, olha aqui, então, tentem atuar aqui, porque a concentração é muito alta. Nesse momento, eles acionaram os médicos de família em Niterói, fizeram uma visita, fizeram testagem, direcionaram os poucos testes que tinham para esse local, e trabalhar com esses pontos de visita, porque é isso que fez a diferença. Se a gente tivesse estação de tratamento de esgoto, a gente não poderia fazer essa contribuição tão importante. E aí veio assim um conjunto de tudo, né? Niterói permitiu isso por conta de ter um saneamento, por conta de a gente chegar lá e ele falou assim, olha, essa região aqui atende aqui, aqui, aqui. Se você está achando vírus aqui, ele está acontecendo nesse local. Então, a gente começou a fazer alternância de pontos, de modo a cobrir todo o município, dentro dessa capacidade laboratorial pequena. O outro parceiro que entrou aí nesse meio, que foi o pessoal do CIGEL, que foi a parte, que eu também nunca tinha vivido isso, de comunicar, assim, em tempo real para a população os resultados do laboratório, os resultados científicos obtidos ali. Então, assim, o pessoal do CIGEL fez esse dashboard, que tem até hoje, né, e que informam não só percentual de isolamento, como casos de óbito, internações, todos esses dados, né, que já são bem conhecidos, mas a gente acrescentou nesse dashboard dados de concentração de esgoto. Quando a gente começou, Biomanguinhos já estava produzindo um kit, e como o CDC foi muito rápido para colocar essa metodologia de detecção, que é o PCR quantitativo que todo mundo usa, o CDC veio rápido e lançou com uma pesquisa com 5 genes, etc. E tal. Então, a questão ali naquele momento era que gene vai utilizar, todo mundo já sabe, porque começaram a trabalhar, 3 meses já sabia que o N1 e o N2 funcionava, tanto para a clínica quanto para a ambiental. A gente conseguiu também fazer o sequenciamento completo de 3 vírus, 3 ou 4, já nem me lembro, no ambiente. O que é, gente? Dificílimo. Né? Como eu falei aqui, o vírus, ele vem com esse impacto ambiental em cima. Você vai pegar uma molécula de RNA instável, vai tentar sequenciar ele inteiro. Então, assim, esse foi um desafio gigante, e aí a gente entrou associado aí, de novo, com outro laboratório, um laboratório de vírus respiratório, que é o pessoal que está na genômica sequenciando os vírus aqui na Fiocruz. Então, aí a gente falou assim, olha, a gente precisa saber também e mostrar cientificamente que a gente está detectando aqui, isso é muito importante em virologia ambiental, não é mentirinha não, tá? Não é fake news, é verdade que a gente tem um vírus. Então, quando você sequencia um vírus ambiental, você dá força ao seu trabalho, a gente está detectando. E a gente conseguiu isso no primeiro trabalho, conseguiu mostrar que aquele vírus detectado era exatamente aquele que estava circulando ali como predominante. Ok, primeiro momento. Aí vem o SARS-CoV que começa a mutar, variante. A gente não tem como fazer um sequenciamento completo de todas as amostras positivas que a gente consegue. Até porque, para sequenciar, você tem que ter uma concentração altíssima de vírus. Então, qual o momento hoje, laboratório, que a gente vive? Né? Tentar estabelecer um protocolo com um fragmento menor, né, uma sequência de vírus menor e que permita dizer que variante é. A gente sai desse momento vigilância, saúde, e agora a gente está nesse momento evolução molecular, novas metodologias para esse vírus. Que concentração é essa? Qual é o seu corte? O que é importante? Quando isso começa a sair de uma bandeira verde, uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha em termos ambientais, como correlaciona? A gente consegue dizer antes se está tendo um pico aqui a gente está tentando ver isso
normalmente a gente ainda não vê bem, né? A gente vê junto, sabe? O pico do ambiente ele é muito igual ao pico dos casos notificados. Mas, assim, será que eu consigo dizer que, olha, se aumentou aqui, daqui a uma semana a gente vai ter um aumento muito grande, já que você tem uma subnotificação, já que você tem um número de casos assintomáticos? Será que essa concentração de esgoto nos permite fazer um cálculo mais real da população infectada? Né? Isso a gente teve um trabalho do Walsh na Austrália, mas foi um trabalho muito inicial que tinha pouquíssimos casos. A gente está tentando trabalhar nisso. Será que isso é viável mesmo? Será que a gente consegue? Mas aí você esbarra com limite de detecção do método. Será que esse método, por mais que aumente os casos, eu estou pegando mais ou não, ele estaciona aqui? Então, assim, a gente está agora começando desafios laboratoriais grandes. E agora a gente tem o ICICT, que é de informação, que é um outro instituto de informação. Por que a gente tem o ICICT? Porque a gente entra nessa coisa da modelagem. E a modelagem é outra disciplina. A gente precisa estar realmente com pessoas preparadas para trabalhar com esses modelos. Que não sou eu, virologista, nem a gente não sabe nada. Então, assim, isso é muito interessante. Eu acho que, na verdade, foram 3 coisas interessantes aqui. Essa coisa com a saúde, essa comunicação com a população em tempo real e essa multidisciplinaridade. Eu sou o André Lermontov, sou o superintendente da área de pesquisa e tecnologia do Grupo Águas do Brasil, a holding que controla as operações em 13 municípios no Brasil, incluindo o município de Niterói. Em Niterói, nós participamos, junto com o projeto da Prefeitura Municipal de Niterói e a instituição de pesquisa Fiocruz, na detecção de Covid em amostras de esgoto. Águas de Niterói participa, então, cedendo material laboratorial para a Fiocruz e para a Prefeitura, assim como todo o material de coleta, frascaria, assim como ela também doa o material, o esgoto coletado, para que as análises possam ser executadas. No início do projeto, em 2020, Águas de Niterói efetivamente estudou e mapeou o município, as suas principais redes de escoamento, ou seja, redes de drenagem e suas respectivas bacias, onde nós tentamos identificar os principais bairros, as principais comunidades que tivessem lançando seus esgotos. Realizávamos coletas em 2 estações de tratamento, uma especificamente da Baía de Guanabara e outra que drenava para a região oceânica. Assim como em diversos outros pontos espalhados pelo município, principalmente perto de grandes comunidades. A coleta era sempre um dia bem cansativo, onde a equipe saía de manhã cedo, andando pela rua junto com a companhia de trânsito do município, tendo que parar trânsito, levantar tampões, enfiar garrafões dentro das redes de esgoto, fazendo coleta, guardando dentro de isopores, e assim andando pela cidade inteira em diversos pontos para coletarmos diversas amostras e para termos uma representatividade maior. Já em 2021, um ano após o projeto, houve então uma mudança nesse conceito e deixamos de realizar as coletas nas ruas ou nas principais comunidades, nas bacias de drenagem, e passamos a realizar então as coletas nas principais estações de tratamento do município. Ficava mais fácil ao operador realizar uma coleta de hora em hora, armazenando dentro de uma geladeira. Para quê? Para termos então uma maior representatividade do que acontecia ao longo do dia dentro da estação ou dentro do esgoto, o que estava chegando, e não somente uma amostra pontual que você coletando na rua, você só podia coletar 1 vez, 2 vezes ao mês em dias específicos. Dessa forma, a gente foi realizando uma amostragem composta, muito mais representativa, muito mais fidedigna do que realmente estava acontecendo dentro do município. Meu nome é Ana Ippenhaus,
Eu estou na coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói, né, da Fundação Municipal de Saúde, como coordenadora, desde, bom, 2001. Então, há muitos anos que eu estou aqui nessa gestão da vigilância. E então, hoje, eu vou falar um pouco dessa questão, né, da entrada da pandemia da Covid, da entrada do vírus SARS-CoV-2. A vigilância vem trabalhando com o sistema que já existia, né, o sistema da vigilância da influenza, né, o Ministério da Saúde. Ele inicialmente disponibilizou um REDCap para a gente consolidar as informações sobre os casos e, posteriormente, evoluindo para encaixar a vigilância do SARS-CoV-2 no sistema de vigilância da influenza que já existia no país. Então, a gente trabalha com casos de CIRAG, né, que é o Síndrome Respiratória Aguda Grave, que são inseridos no CIVEP, que é o Sistema de Vigilância da Gripe, né, CIVEP-Gripe, dos casos graves, e também com um sistema que foi criado, que hoje a gente chama de SUS Notifica, que é um sistema que entra, né, ele permite a entrada de casos de qualquer computador que se cadastre, né, que faça um login, a pessoa se identifica, e ela pode passar a notificar casos de síndrome gripal. E uma vez que esses sistemas recebam os casos, eles disponibilizam as bases de dados, então os municípios, os estados, descem as bases de dados desses sistemas e retiram dali a informação sobre a pandemia, né, sobre a tendência dos casos, sobre o detalhamento dos sinais e sintomas, enfim, as informações disponíveis para que a gente consiga, junto com outro conjunto de informações, dar uma resposta, né, planejar as ações de não só da atenção básica, como ações de assistência, enfim. Então, a vigilância, ela contribui, né, para a construção dessa resposta nos municípios, estado, etc., e do próprio país. E falando especificamente sobre essa pesquisa da Fiocruz, né, que trabalha a detecção do SARS-CoV-2, né, no esgoto, as concentrações, né, possíveis de SARS-CoV-2 no esgoto, era uma pesquisa assim, com muito potencial para estar guiando também a vigilância no próprio território, né? A gente sabe que o nosso sistema de vigilância, é um sistema passivo. Nós dependemos da colaboração das equipes de saúde, né, em fazer esse diagnóstico e registrar, paralelamente ao prontuário, né, além de você registrar toda essa situação, prontuário de cada paciente, você precisa fazer um registro no sistema de vigilância, em sistemas específicos. E no caso, como eu já disse, no caso do caso grave, né, hospitalizado, ele vai ser registrado no CIVEP, e no caso leve, no caso da síndrome gripal, ele vai ser registrado no SUS Notifica. Então, a gente depende, o sistema depende dessa contribuição das equipes de saúde, para que ele chegue nesse sistema paralelo, né? E isso cria, na verdade, um relativo atraso nessa informação, né? Então, essa questão de você buscar essas concentrações do vírus no esgoto poderiam, de alguma maneira, dar alertas a comunidades, né, ponta, né, para a gestão, para a ponta, da presença do SARS-CoV, né, naquele local. E, por exemplo, inicialmente, em 2020, nós tivemos uma situação em que uma comunidade que estava silenciosa para casos de Covid
foi a partir da identificação do SARS-CoV naquela área, foi iniciada, né, uma ação, como se fosse um pequeno inquérito naquelas ruas, naquelas áreas onde foi detectado, né, o vírus, e foram identificados casos agudos, né, casos de fase aguda. Então, existia uma transmissão naquele local e ela não estava registrada. Então, assim, nesse sentido, eu vejo essa pesquisa com uma grande expectativa, né, da gente estabelecer esse método e de trabalhar de uma forma de serviço mesmo, a gente passar a trabalhar com essa tecnologia junto a universidades ou a institutos, enfim, para que a gente consiga incorporar essa ferramenta no nosso trabalho no dia a dia. Quem é do serviço, né, quem é da vigilância, fica muito feliz, fica muito satisfeito de estar participando de uma pesquisa que tem um foco, assim, um potencial para qualificar um serviço no SUS, né, qualificar uma situação que vai beneficiar o usuário, né, vai beneficiar a sociedade como um todo. Então, assim, essa aproximação da pesquisa com o serviço, para mim, ela é muito essencial, né, para o avanço do SUS. Eu trabalho com vigilância há bastante tempo, eu trabalho com a informação da estratégia de saúde da família, então, territorialmente, assim, Niterói, eu conheço bastante esses territórios, e, recentemente, eu respondo pelo Centro de Informação de Vigilância, Estratégia de Vigilância e Saúde, que é o CIEVS, né, a sigla, que pertence a uma rede nacional que se conecta a uma rede internacional. E quando eu já entrei na pesquisa, ela já andando um pouquinho, quando eu fui convidada a integrar, que eu fui convidada pela Ana Epingaus, coordenadora de vigilância do município, e que achou importante o olhar, né, para o território, porque quando a gente está só no nível central, a gente pensa, né, nas macros políticas, né, e quando a gente olha o micro, então isso ajuda a pensar estratégias. Essa aproximação entre a geografia, né, pelo CIGEL, a própria Fiocruz, o gabinete, então a gente ia discutindo, vendo os resultados e tentando interpretar, porque tudo é muito novo, né, na questão da pandemia. Nós tínhamos implantado, desde o início da pandemia, mesmo quando o Ministério ainda não tinha definido um sistema de informação aos moldes que está agora, né, ele passou por vários processos, o Ministério, para a questão do registro de casos, nós construímos, com o apoio da Supervisão de Saúde Coletiva, com a discussão com coordenadores de área do Programa Médico Família, um formato de uma planilha que a gente pudesse acompanhar os sintomáticos respiratórios, e até o término dos 14 dias. Então, cada unidade nossa tinha uma planilha em que nós acessávamos no nível central. E aí, quando foi detectado que Boa Esperança estava, né, dando positivo pela questão do esgoto, nós fomos olhar a planilha, né, para dizer, será que a gente não tem tido registro de casos? De fato, nós não tínhamos muito registro de casos naquela área do Boa Esperança. E aí o Gustavo montou uma estratégia junto com a equipe, que é ligada ao Cafubá 3, o PMF Cafubá 3, com um agente comunitário, e começou a fazer uma busca ativa casa a casa. E, de fato, assim, nós, nesse trabalho, é um trabalho interessante, porque assim, a gente trabalha com hipótese, né? A hipótese a gente está perdendo notificação, os casos não estavam sendo notificados, e a gente vê que quando ele faz essa busca, né, ele não consegue identificar, por exemplo, ocorrências de sintomático. É claro que naquela época a gente não contava
com os recursos de testagens, como a gente conta hoje. Teria que ser um inquérito mesmo sorológico, para você fechar, né, de uma forma bonita, vamos dizer assim, né, teria que ser com a sorologia. Então, e a gente não tinha disponibilidade para isso. Então, ficou limitado por conta da não poder rastrear assintomático, já que o assintomático também, né, libera o vírus. A gente foi para a planilha, porque na planilha a gente tem certeza que são pessoas que são cadastradas pelas equipes, porque eles estão sendo atendidos pela unidade de saúde da família. E a gente, fazendo essa conexão, acho que o estudo aponta para essa possibilidade, né, de você ampliar o olhar para uma questão de vigilância, associando a vigilância ambiental com a vigilância que a gente está acostumado a fazer, epidemiológica, tudo. Então, é uma vigilância em saúde, vamos dizer, de forma ampliada. O projeto em si, ele contribui pela integração entre as diversas áreas, contribui para o olhar da equipe, né, da questão de que a gente sempre tem que se manter vigilante para a questão da subnotificação, e quando a gente tem alguns problemas em relação à questão de conectividade, você pode produzir, né, uma subnotificação por conta disso, porque o dia a dia, né, do serviço de saúde não é uma coisa fácil, no meio de uma pandemia, dando conta das suas questões profissionais, pessoais, porque nós também, né, inicialmente nos sentimos ameaçados enquanto profissionais de saúde na questão de vir a adoecer, e dar conta dos grupos prioritários, né? Porque o serviço de saúde não é só Covid. Teve supervisores que tomaram a iniciativa, tipo assim, eu vou dar uma olhada na área para ver se, de fato, eu estou deixando passar alguma coisa, se está acontecendo mesmo os casos. Então, era meio que um alerta, vamos dizer assim, um sinal de alerta para eles quando estava no detectável, né, acima do limite, e quando estava abaixo, a coisa assim, confirmava o que eles estavam vendo. Então, eu acho que é uma informação a mais, né, que colabora para a gestão do território. Eu me chamo Ciane, trabalho como assessora de planejamento da Fundação Municipal de Saúde, fico responsável, entre outras coisas, que são demandas ali, né, da Fundação, fico com uma responsabilidade mais ligada ao Covid, relacionada ao monitoramento de dados epidemiológicos, de taxas de ocupação, relacionadas ao atendimento de Covid-19. A gente, em Niterói, tem um indicador, que é o indicador síntese. Esse indicador, ele vai dispor bandeiras, de acordo com uma pontuação, que vai dizer em qual estado da pandemia a gente está, se a gente está numa situação um pouco mais confortável, se a gente está numa situação um pouco mais grave. E aí tem um recorte, né, uma pontuação que é dada de acordo com a pontuação de cada indicador. Esse indicador síntese, ele é composto por 12 outros indicadores, são indicadores relacionados a casos, a incidência, a mortalidade e a internação, né, e nossa capacidade de atendimento. A vigilância epidemiológica, ela tem braços em todos os setores, todos os âmbitos do município. Então, ela tem entrada e tem poder, né, para conseguir informações, para ter as informações de todos os setores do município. E aí, tanto do âmbito público quanto do privado. Então, se quiser informações de determinadas escolas, ela tem o direito de ter essas informações. Se ela quiser informações detalhadas de pacientes internados em hospitais privados, ela tem o direito de ter essas informações, porque mais do que nunca está claro, né, que o papel do monitoramento epidemiológico, da vigilância epidemiológica é fundamental. A gente tem relatórios que são passados 2 vezes no dia para a gente,
relacionado ao turno, informando quantos pacientes de Covid recebeu, quantas notificações foram feitas, quantos óbitos, quantas altas. E aí isso a gente utiliza para fazer esse monitoramento, né? Para compor os nossos indicadores. É um esforço mesmo de pactuação com todos os atores e sensibilizar que são dados que precisam ser passados diariamente para a gente poder ter um monitoramento de fato diário, né? Para a gente tomar as decisões em tempo oportuno. A concentração viral ao longo do tempo que a pesquisa está em andamento, o movimento da curva da concentração viral na rede de esgoto, ela se assemelha muito à nossa curva de notificação de casos. Então, os picos de maior concentração viral foram exatamente os picos de casos notificados que a gente teve. E nos próprios documentos que vão basear várias ações feitas pela Secretaria, como medidas, publicação de decretos, como compra de material, como contratações, várias medidas que são feitas pela Secretaria, a gente utiliza algumas informações epidemiológicas, algumas informações de situação de capacidade de atendimento e, adicionalmente, a partir desse acompanhamento da pesquisa de esgoto, a gente também tem inserido informações relacionadas à concentração viral. Enfim, uma expectativa de todo o grupo, né, de pesquisa, que compõe o grupo de pesquisa, de conseguir chegar a um modelo de predição, né, que vá nos dizer se existe possibilidade, a partir daquela concentração de carga viral, de aumentar a circulação de vírus no próximo período, ou mesmo a partir dos dados que foram encontrados de concentração viral na rede de esgoto, saber quanto de fato a gente teve de casos de pessoas contaminadas com Covid. Bem, meu nome é Vitor Hugo Vale, eu sou diretor do SIGEL, né, que é o Sistema de Gestão da Geoinformação do município de Niterói. Uma breve introdução, né, o SIGEL, ele gere todo um banco de dados geográfico do município, né, então nós prestamos auxílios às diferentes secretarias nesse sentido, né, e também disponibilizamos diversos dados para a população, né, para o seu uso comum. A Fiocruz faz a coleta dos dados em pontos de coleta espalhados pelo município, isso em parceria também com a Águas de Niterói e a Nittrans, que eles precisam de certo apoio em campo. A Fiocruz faz essa coleta, faz o processamento dos dados na própria Fiocruz e nos envia, né, todo esse resultado em uma espécie de uma planilha, né? E o que a gente faz? A gente pega essa planilha que já está estruturada no nosso banco, então a gente já criou essa camada no banco de dados, a gente alimenta com a coleta que antes era semanal, hoje é de 15 em 15 dias, né? E ao alimentar a camada existente no banco de dados, ela já atualiza o painel, né? Então nós temos um painel visível, acessado ao público, né, exclusivamente para o projeto com a Fiocruz, né? Então, no painel, vocês vão ter indicadores das coletas daquela semana ou totais, gráficos por região, né, amostragens por região, filtros, você pode filtrar pela região de interesse, região que eu digo, região administrativa de Niterói, que são as 5 regiões. Né? E também no centro do painel vocês vão ter um mapa que informa a concentração, né? Que a gente chama de gráfico de Kernel, que são aqueles gráficos de calor. Então você consegue ver as concentrações no município que são, né, refletidas através dos pontos de coleta. Hoje nós temos os dados confirmados, nós temos a questão dos números de óbitos, taxa de ocupação de leitos, então tudo isso está visível, então a gente recebe esses dados da saúde, a gente tem os dados da Fiocruz, a gente tem painéis, por exemplo, como do isolamento social, que
que a gente consegue ver a metragem, né, como é que a população está se comportando, principalmente durante os períodos de lockdown, né, daquelas semanas mais rigorosas, né, e o cruzamento, todos esses cruzamentos de dados, e agora com da vacinação, né, nós também temos um painel lá da vacinação, servem para a prefeitura poder planejar, né, as ações no seu próprio território. A visualização dessa forma é interessante para o município pela gestão territorial. É você visualizar no seu território, no caso da Fiocruz, desde o início, era identificar possíveis avanços no município para outros bairros da contaminação. Então, o planejamento territorial foi muito importante e ainda é. Só que o foco agora mudou. Em vez da gente identificar áreas de expansão, a gente está tentando identificar agora áreas de redução. O município ele é preocupado na exibição dos dados, a dar essa visibilidade, até porque nós vivemos um momento muito delicado, e tudo que é gasto, tudo que é ação voltado para esse tema, tudo que é projeto, é importante que torne visível, né, de alguma forma. E como a gente consegue fazer essa divulgação pelos painéis, a exibição dos próprios dados de pesquisa, a gente acaba sendo muito cobrado por isso. Eu acho que foi muito importante essa troca de experiência, cada um na sua área, acima de um único tema. Então isso abriu o olho assim para muita gente, e eu espero que seja um start, porque, enfim, não existe só o Covid, nós temos milhares de doenças urbanas que têm ciclos, né, no ano, que eu acho que a gente consegue mapear e fazer todo esse apoio para trazer uma qualidade melhor, não só para a população, né, em atendimento, em ação, que seja, né, em planejamento.